Eu disse: o professor de história é muito mais conhecido, reconhecido e aplaudido do que você. Eu acho que esse cara acabou deixando o filho estudar história, porque ele saiu um pouco desagradado, mas ele saiu porque não é burro, é claro que não é burro. É claro que de burro não tem uma célula. E entendeu os meus argumentos. Era uma palestra do agronegócio. E terminou a palestra, falei tudo que eu tinha para falar e aí então veio o meu anfitrião. Ele falou: eu sou fulano de tal, meu rapaz, eu estudei economia, eu criei uma empresa de sementes, não sei o que, rapaz, e eu prosperei, hoje eu sou o terceiro maior, não sei o que disso, eu tenho bilhões de lucro anual, eu exporto para o mundo inteiro, Feita essa apresentação, ele disse: o meu filho está em idade de vestibular e quer estudar história. Aí eu disse para ele: viu, não, né? Eu não paguei escola cara para você depois ir estudar história. Falei: é mesmo? Mas eu olhei assim: o que você tem contra a história? Não, não é isso. É que quem vai estudar história vai ser professor. De um jeito assim, um pouco delicado na sua, porque, né? Eu falei: bom, mas então o que você tem contra ser professor? Aí ele disse: professor, não é uma questão de ter contra ser professor, mas a gente sabe o quanto o professor vale na nossa sociedade. Eu falei: é mesmo, é? Vale quanto? Só vai ser professor quem não conseguiu nada melhor. Fico feliz que as pessoas digam o que elas pensam, até porque é o que eu faço também. Né? E fico feliz porque pelo menos não tem aquela hipocrisia de que o professor é a coisa mais importante do mundo. É verdade que a sociedade não dá dinheiro nenhum para ele, mas não importa, ele é muito importante. É verdade que a sociedade bate nele, e bate nele, e não é assim uma vez por ano, é tipo 10 casos de violência física contra o professor por semana, segundo a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? Tipo, é recorrente. A sociedade bate, agride, diminui, desprestigia, não paga. Né? Antigamente o professor era pobre, mas respeitado. Hoje ele é pobre, mas ele é aviltado e agredido. Então, claro, o sujeito disse meio que é o que todo mundo pensa mesmo. Né? Então eu comecei perguntando a ele se ele tinha escolhido estudar agronomia. Ele falou: sim, eu escolhi. Mas por que o seu filho não tem o mesmo direito de escolha? Porque eu comecei do zero. Mas que culpa tem o seu filho de ter nascido ali onde nasceu? Por que ele tem que ser continuador de uma vida que, no final das contas, não é a dele, ele não bancou? Por que ele não pode começar do zero como você começou? A conversa foi indo, de maneira muito cordial, hein? E aí eu dei a estocada final. Peguei e falei: você já supôs a hipótese do seu filho não precisar de tantas piscinas ou quadras de tênis em casa para viver a vida boa dele? E que talvez, se bobear, mais uns 4 ou 5 livros ele curtiria mais? Você já parou para pensar que aquilo que você considera relevante não tem valor universal, porque as pessoas simplesmente são diferentes umas das outras? Você, né? E fui dizendo isso. Você já parou a pensar que, se bobear, se ele for professor de história de uma universidade pública, ele possa ter um salário compatível com o tipo de vida que vai deixá-lo feliz, além de ser feliz no seu ofício, ao invés de simplesmente trabalhar para ganhar dinheiro depois? E terminei dizendo:
Quanto à questão de prestígio social, também não é universal. Eu conheço um professor de história que é muito meu amigo, chama Leandro Carnal. Ah, eu conheço. Já o senhor como chama mesmo? Ali ele sentiu que eu realmente dei-lhe um joanete, sabe assim? Sim. Porque eu ataquei na base de valores dele. Não é que eu contrapus a minha na dele. O cara gosta de aprender, o cara gosta de estudar, o cara é feliz estudando, deixa ele quieto. Não! Eu disse, o professor de história é muito mais conhecido, reconhecido e aplaudido do que você. Eu acho que esse cara acabou deixando o filho estudar história. Porque ele saiu um pouco desagradado, mas ele saiu... Porque não é burro, é claro que não é burro. É claro que de burro não tem uma célula. E entendeu os meus argumentos. Eu acho que esse filho desse agrônomo, empresário, me deve essa. Bom, se ele estiver assistindo, comenta aí. Fica aí, porque ele me deve essa, porque se você gosta de história, trabalhar exportando semente deve ser realmente tenebroso. Condenar alguém a isso é de uma crueldade. Às vezes, o senhor é contra o agro? Nunca! Eu sou super a favor do agro para quem é feliz com isso. Entendeu? Como é óbvio, isso não é alegrador de todo mundo, como a filosofia não é, a história não é, e nem o uísque é. Né? Tem gente que odeia. Como é o meu caso, eu me sinto mal com o álcool. E eu usei, me sinto mal. Pô, senhor, uma cervejinha gelada, viu? Eu não gosto do gosto. Né? E, nossa, uma mera cervejinha gelada, você recusa, você gera um mal-estar, né? Aquela coisa, fala, porra, o cara, além de tudo, também não gosta de violência, né? Você é mesmo, cara, chato, quer dizer, não há aquele fair play, aquela tolerância de dizer, pô, do mesmo jeito que eu gosto, o cara não gosta.